Interestelar não é só sobre viagem espacial, e eu nem considero que seja um filme propriamente de ficção científica. Interestelar fala sobre o que mais nos angustia, a passagem do tempo. E também fala sobre amor, mas não como aquele sentimento piegas e um tanto banalizado já, mas como uma força que nos conecta como seres humanos. Eu já vi muitos vídeos que falam da ciência em Interestelar, principalmente levando em conta conceitos de física envolvidos no filme. Eu vi muito menos material sobre a psicologia associada ao filme. E cá entre nós, tão ou mais importante do que falar de buracos negros e horizontes de eventos, é a gente refletir sobre o que Interestelar nos diz sobre a experiência humana. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Mas antes, um aviso importante: esse vídeo vai ter spoiler. Então, se você não assistiu ainda o filme, eu recomendo fortemente que primeiro você assista o filme, levando em conta os dois temas centrais que eu citei aqui: tempo e amor. Depois, volta aqui no vídeo para acompanhar as discussões que eu vou propor. Vamos começar falando sobre o tempo. Recentemente eu vi um vídeo do físico Neil deGrasse Tyson em que ele explicava de uma forma bem didática as 4 dimensões em que nós vivemos. Pensa bem, no dia a dia a gente se movimenta nas 3 dimensões, né? Largura, altura e profundidade. Então imagina que você vai marcar um encontro com alguém. Você escolhe o lugar, a rua, o número, o andar do prédio em que você vai estar, mas para esse encontro realmente acontecer ainda falta um dado essencial: o dia, a hora, ou seja, o momento desse encontro. Então, o tempo seria a 4ª dimensão em que a gente vive. Só que tem uma diferença importante entre o tempo e as outras 3 dimensões. No espaço, nós conseguimos nos deslocarmos para um lugar, para um lado ou para o outro, para frente ou para trás. Eu consigo ir para cima ou para baixo. Já em relação ao tempo, não tem isso. O tempo só corre em uma direção. É como se a gente estivesse preso a um presente que sempre avança. No filme Interestelar, o físico Dr. Brain diz: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do tempo. Tem muitas implicações para essa frase, mas por enquanto a gente vai ficar com essa imagem: um velho cientista, um físico que tem medo do tempo. A história de Interestelar se passa no futuro. Um futuro em que a humanidade está correndo risco de extinção. As colheitas estão escassas, a poeira cobre tudo. A primeira cena do filme é simbólica nesse sentido. A gente vê logo de cara uma estante de livros coberta de pó. A gente está falando aqui sobre a nossa relação com o tempo, não é? Então pensa em como os livros nos permitem ultrapassar alguns desses limites temporais sobre os quais a gente falou. Quando eu leio a Odisseia do Homero, eu tenho acesso a uma história que o próprio Homero contou há 3.000 anos. E da mesma forma, quando eu escrevo algo, alguém no futuro poderá ler o que eu escrevi. Eu acho muito bonito o nome desse livro aqui do Aristóteles: Ética a Nicômaco. Sabe quem era Nicômaco? Era o filho do Aristóteles. Faz muito sentido você escrever sobre ética para o seu próprio filho. Quando você ensina ética ao seu filho, você está transmitindo sabedoria para uma geração futura. E o que mais me fascina nesse livro aqui é que quando nós lemos esse livro, nós somos um pouco nicômacos, como filhos de Aristóteles, aprendendo com esse mestre milênios adiante aspectos essenciais a respeito de como se viver, como agir no mundo. Os livros são como máquinas do tempo. Através deles, a gente consegue viajar para o passado, viajar para o futuro. Só que na cena em questão do filme, os livros estão acumulando pó. E um objeto acumula pó quando está parado, sem uso.
uma outra cena desse filme ilustra bem o que está acontecendo nessa sociedade do futuro. O Cooper, personagem central de Interestelar, vai a uma reunião na escola dos seus filhos. E o diretor começa dizendo que o filho de Cooper não poderá ir à universidade, porque não existem mais vagas suficientes, já que o mundo está precisando de mais fazendeiros e não mais universitários. Já a professora da filha dele, da Murphy, critica a Murphy por estar levando à escola livros de astrofísica. E a professora comenta que a própria ideia do homem ter ido à Lua era uma fantasia, uma invenção. A gente está vendo aqui negacionismo, utilitarismo do mais raso, a cultura sendo descartada. Essa sociedade do futuro abriu mão da ciência e dos livros em nome de uma sobrevivência imediata. A cena dos livros cobertos de poeira me lembrou esse livro aqui, ó, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu lembrei de uma cena, um momento do livro em que o administrador mundial começa a fazer um gesto como se ele estivesse abanando um espanador. E o pó que ele sacode com esse espanador imaginário representa as antigas civilizações, as religiões, a filosofia, a grande arte. Eu tenho um projeto chamado Trança, que traz discussões sobre ciência, filosofia e arte. E um dos ciclos do Trança foi justamente para discutir o Admirável Mundo Novo. Essa imagem que vocês estão vendo agora aqui, eu fiz no ChatGPT para ilustrar uma das 12 aulas que eu dei sobre o livro Admirável Mundo Novo lá no Trança. Nessa aula eu falei sobre como a sociedade desse mundo que o Aldous Huxley imaginou tinha abandonado a própria história. Tanto em Huxley quanto em Interestelar fica claro que se a gente ignora o nosso passado, a nossa história, não tem como a gente projetar um futuro verdadeiramente humano. Ah, se você se interessou pelo projeto, pelo Trança, eu vou deixar o link aqui, ó, para você ver mais detalhes, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo. O primeiro ato do filme nos apresenta a relação entre Cooper e Murphy, pai e filha. Essa relação é o coração da história. Eu vi uma entrevista com o compositor da trilha sonora do filme, o Hans Zimmer, e nessa entrevista ele contou que quando o diretor Christopher Nolan encomendou a trilha sonora, ele disse que o filme seria sobre a relação de um pai com a sua filha. Ele não falou sobre viagem espacial nem nada, só falou isso. Então, vale a pena a gente entender quem são essas pessoas tão importantes para a história. Ao longo do filme, a gente vai descobrindo que Cooper é engenheiro, ex-piloto da NASA e agora atua como fazendeiro, assim como praticamente todo mundo nessa sociedade. Mas ele não está feliz nesse papel. Em uma cena do filme, a gente vê Cooper conversando com seu sogro e aí ele desabafa. Parece que nós esquecemos quem somos. Exploradores, pioneiros. Eu fiquei ouvindo o Cooper falar isso e me lembrei do nosso passado, né? O Cooper estava se referindo a algo que nos conecta como seres humanos aos nossos antepassados caçadores-coletores, nômades. A revolução agrícola permitiu que nós tivéssemos um controle muito maior sobre a produção dos alimentos e nos fixou em comunidades mais estáveis para isso. Mas a essência exploradora seguiu viva em todos os desbravadores que ao longo da história levaram a humanidade para lugares antes impensáveis. Agora, nessa sociedade do futuro, em Interestelar, o desespero, o medo da extinção cede muito pouco espaço para que haja aventura, para a busca do novo. Como engenheiro, Cooper é um homem pragmático, da ciência aplicada. Mas como piloto de nave espacial, ele representa esse espírito desbravador, aventureiro do ser humano. Para além de uma discussão sobre tempo e amor,
Interestelar também é um filme sobre coragem. Coragem de pensar diferente, de ir além. A coragem de quem busca novas soluções e chega onde ninguém antes havia chegado. Já a Murphy é a filha do Cooper. É uma criança ainda. E logo no início do filme a gente vê ela chegar ali na mesa de café da manhã, toda afobada, falando sobre um fantasma que estava derrubando os livros da estante do seu quarto. Cooper, pragmático, diz que fantasma não é algo científico. E a menina rebate o argumento do pai com uma frase que ouviu dele mesmo, do próprio pai. Ela lembrou que o pai fala que a ciência serve para explicar o que não sabemos. Ele então pensa e recomenda para a filha: você quer fazer ciência? Então você deve registrar os fatos, analisar os fatos e então apresentar as suas próprias conclusões sobre o que está acontecendo. Eu considero esse diálogo uma aula de ciência. A Murphy, quando diz que se tratava de um fantasma, ela está usando uma explicação pré-científica, um tanto ingênua, no sentido de não ser baseada em uma análise mais rigorosa. Por outro lado, o pai, quando descarta a intuição da menina de que aqueles acontecimentos estranhos no quarto eram alguma forma de comunicação, sem realizar uma investigação sobre o assunto, o pai também não teve uma atitude científica. A menina foi genial ao apontar a contradição do próprio argumento do pai. A história da ciência está cheia de exemplos de pessoas que foram ridicularizadas por hipóteses que em suas épocas pareciam absurdas, mas que se mostraram verdadeiras e muito úteis posteriormente. Semmelweis, por exemplo, foi desacreditado por defender que médicos lavassem as mãos antes de realizarem partos, vejam só. Da mesma maneira, a bióloga Lynn Margulies foi ridicularizada por propor que as mitocôndrias que existem nas nossas células eram anteriormente outros seres vivos, bactérias, que passaram a atuar de forma cooperativa com as células maiores que elas e acabaram sendo incorporadas por essas células. Anos mais tarde, foi comprovado que a hipótese da Lynn Margulies estava correta. Pois é, algumas ideias que parecem absurdas em algum momento mudam a história, mudam a ciência. Então, fazer ciência envolve não aceitar cegamente nenhuma ideia, mas também não rejeitar a princípio as possibilidades de explicação. Fazer ciência envolve exercitar a coragem de observar e analisar diferentes hipóteses, levando em conta até mesmo algumas ideias que a princípio parecem absurdas por todo mundo. Em uma outra cena do filme, a Murphy reclama ao seu pai por ter esse nome, porque o nome foi inspirado em uma lei que fala que tudo de pior vai acontecer, a tal da lei de Murphy. O Cooper responde a ela que não foi isso que o pai e a mãe de Murphy pensaram ao escolher o nome. Ele fala que ele e a sua esposa consideravam que a lei de Murphy não envolvia a ideia de tudo vai dar errado, mas sim a ideia de que o que pode acontecer, acontecerá. A perspectiva do Cooper a respeito desse nome rejeita a associação do nome da menina com um pessimismo catastrófico e, ao mesmo tempo, remete ao determinismo científico, a ideia de que o universo é regular como um relógio. Então, se nós conhecermos as condições iniciais e as forças que estão exercendo alguma influência sobre o meu objeto de estudo, é possível prever tudo o que vai acontecer posteriormente com esse objeto de estudo. Robert Sapolsky é um neurocientista que faz uma discussão determinística nas neurociências. Ele defende que não existe algo como o livre-arbítrio.
Todos os nossos comportamentos seriam, para o Sapolsky, resultado de uma interação complexa entre genética, fisiologia, história e contexto. Essa ideia é bastante convincente e robusta cientificamente, mas também me soa como algo perturbador. E Interestelar nos faz questionar se a história da humanidade é apenas guiada por forças inexoráveis ou se nossas escolhas influenciam o nosso destino, construindo o nosso futuro. Os acontecimentos estranhos do quarto da menina vão acumulando evidências que tornam impossível ao Cooper seguir rejeitando a hipótese da filha de que eles poderiam representar alguma forma de comunicação. Mesmo quando Cooper aceita essa possibilidade, ele faz seguindo os seus próprios termos. Então ele fala: não, isso aqui não é fantasma, é gravidade. Ao analisar os padrões ali daquela mensagem, ele descobre coordenadas que indicam um local específico. E quando ele segue as coordenadas, ele chega até a sede da NASA. Na NASA, o Cooper fica sabendo que a agência tem organizado uma missão secreta chamada Lazarus. Essa missão buscava salvar a humanidade através da descoberta de novos mundos habitáveis. O Cooper então é convidado para ser o piloto da Endurance, uma nave que vai possibilitar a nova fase muito importante dessa missão. Os nomes aqui fazem referências interessantes para a gente. Lazarus faz referência a Lázaro, o homem que voltou dos mortos por Jesus. E Endurance significa resistência. A princípio, o Cooper reluta em aceitar o convite. Eu imagino que o instinto explorador do Cooper está dizendo sim desde o começo. Mas Cooper é pai. E a gente sabe também no começo da história que a esposa de Cooper faleceu. Então, para embarcar, ele vai ter que deixar os seus 2 filhos para trás. E isso sem ter a menor garantia de quando e se ele vai voltar. Os cientistas então explicam para o Cooper que a nave Endurance vai para uma outra galáxia. E isso só é possível através de um buraco de minhoca, que é como um atalho que une pontos distantes no universo. Os cientistas explicam também que alguém posicionou esse atalho para eles próximo a Saturno. Quando eles se referem a esse alguém, eles falam eles deixaram o atalho. A localização do buraco da minhoca próximo a Saturno também remete a um ponto importante da nossa discussão, porque Saturno é o nome romano do titã Cronos, que os gregos antigos associavam à passagem do tempo. Veja só como Saturno é representado nessas 2 pinturas. Os geniais Rubens e Goya pintaram o caráter aterrorizante do titã que devora os seus próprios filhos. Pois é, o passar do tempo nos amedronta há milênios, e Interestelar é sobre isso. Na conversa com Cooper, os cientistas dão mais detalhes ainda sobre a missão Lazarus. 12 investigadores corajosos foram enviados para 12 planetas diferentes para fazerem observações. Caso encontrassem dados promissores, eles poderiam mandar um sinal para a agência e esperar resgate. O Cooper pergunta o que aconteceria se não houvessem dados promissores. Um deles responde: pois é, por isso a coragem. Eles não teriam recursos para resgatar os 12. Eles só resgatariam os cientistas que enviassem dados promissores. A nave Endurance deveria visitar 3 planetas que mandaram dados promissores. E então a tripulação deveria decidir onde será o novo lar da humanidade. Para habitar a nova casa, haveria 2 planos. O plano A envolvia levar uma grande quantidade de pessoas para o novo planeta. Só que para isso acontecer, o cientista principal, Dr. Brand,
deveria finalizar uma equação que permitiria descobrir como vencer algumas limitações da gravidade em relação a uma viagem com naves tão grandes para carregar tanta gente. Já o plano B era mais fácil, levar milhares de ovos fertilizados para colonizar o novo planeta. Mas tinha um problema com o plano B. Ele envolveria deixar para trás toda a população da Terra. O Cooper volta para casa angustiado para dar a notícia da sua partida para a família. Nesse momento ele já estava convencido de que ele iria para a missão. Ao ouvir que o seu pai o deixaria, a Murphy fica muito triste. E o Cooper então dá a ela um relógio de presente e mostra o próprio relógio, mostra o relógio dele. Então a gente está vendo 2 relógios na cena. E ele fala que quando ele voltar, eles vão comparar os relógios. Aí ela estranha essa frase e pergunta para o pai: o tempo vai passar diferente para você? E ele fala que sim. E aí ele tenta agradar a menina e fala: olha, talvez a gente tenha a mesma idade quando eu voltar. A menina, que não é boba nem nada, olha para ele e fala assim: então você está falando que você não tem a menor ideia de quando você vai voltar? E aí ela joga o relógio no chão e vira de costas para o pai. Ela não quer mais papo, ela está revoltada com esse pai que está deixando ela para trás. Cooper é o herói do filme. E aqui a gente percebe que o maior desafio desse herói não é ganhar o espaço, não é a possibilidade de morrer em um planeta estranho. O mais difícil para ele é deixar para trás a sua casa, a sua família. Eu me lembrei do poema Mar Português, do Fernando Pessoa, que fala sobre esse vazio que os navegadores portugueses deixavam quando eles partiam. O poema é assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nossos, ó mar. A cena de partida do Cooper é uma obra-prima do cinema. Ao mesmo tempo em que nós vemos a sua caminhonete se afastando de casa, nós começamos a ouvir uma contagem regressiva. Ao final da contagem, corta a cena, a gente vê um foguete decolando. É Cooper que está deixando sua vida para trás. Da mesma maneira como víamos a casa dele cada vez mais distante, agora é o planeta que fica cada vez menor à medida em que o foguete ganha espaço. A primeira vez que nós vemos a nave Endurance, nós percebemos claramente que a forma dela lembra um grande relógio. Eu já falei que o vídeo aqui e Interestelar traz uma discussão sobre o tempo. Pois é, mais uma referência. O Dr. Brand transmite uma mensagem para a tripulação. Quando todos estão na nave, a nave já tinha decolado, aparece o vídeo do Dr. Brand citando um célebre poema de Dylan Thomas. O poema se chama Do Not Go Gentle Into That Good Night. Eu vou ler aqui o início do poema conforme ele foi traduzido pelo Paulo Henriques Brito. Não entres dócil nessa noite suave, velhice deve arder ao fim do dia. Ah, grita, grita, porque a luz se apaga, o sábio aceita o fim, a treva e o nada. Porém, ao ver que o verbo não alumia, não entra dócil nessa noite suave. Esse poema guarda muitas relações com o que nós discutimos anteriormente. A percepção do passar do tempo, o conhecimento da própria finitude e a recomendação de que se tenha uma atitude ativa de força diante do inexorável. A caminho de Saturno, um companheiro de tripulação de Cooper, o Ron, se diz aflito com o imenso vazio do espaço e ouve do Cooper: alguns dos maiores iatistas não sabem nadar. Essa frase do Cooper me lembrou do livro Grande Sertão Veredas, um outro livro que a gente analisou no Trança. E o personagem principal do livro, Riobaldo, está em um momento do livro apavorado durante a travessia do Rio São Francisco, que eles fazem a canoa.
E ele fica muito surpreso quando ele vê que o menino à sua frente está ali imperturbável, mostrando uma coragem muito clara para ele. Para se justificar, para justificar o medo que ele sentia, o Riobaldo fala: eu não sei nadar. E eis que o menino responde: eu também não sei. A coragem envolve justamente reconhecer o risco e seguir em frente. É sobre isso que o Cooper estava falando. Lembrando que se você se interessar pelas discussões que eu faço no Transa sobre literatura, cinema, filosofia e ciência, o link para você saber mais está aqui embaixo na descrição do vídeo. Voltando à história, eles chegam até Saturno e aí eles conseguem atravessar o buraco de minhoca. Mas enquanto eles estão atravessando esse buraco de minhoca, os controles da nave passam a não funcionar mais, por mais que Cooper tente. Resta ao nosso personagem central da história apenas observar e registrar o que está acontecendo. E aqui a gente tem uma outra lição sobre coragem: aprender quando abrir mão do controle e se deixar apenas levar. O primeiro planeta a ser visitado pela tripulação é o planeta de Miller. E os dados que Miller enviou são interessantes, mas o planeta está muito próximo de um buraco negro chamado Gargantua. E o problema é que a força gravitacional gerada pelo Gargantua desacelera drasticamente o tempo. Isso significa que cada hora naquele planeta equivale a 7 anos na Terra. Então eles não têm tempo para perder. Só que a expedição no planeta fracassa completamente. Eles descobrem que Miller, na verdade, está morta. E o planeta é tomado de água por todos os lados. Além disso, uma gigantesca onda se aproxima e atinge a nave. Doyle, um dos membros da tripulação, não consegue se salvar. Com os motores encharcados, vai ser necessário muito tempo para drenar toda aquela água. Quando voltam para a nave, os 2 membros restantes da tripulação, Brand e Cooper, descobrem que 23 anos se passaram. Eu considero essa uma das cenas mais comoventes da história do cinema. O Cooper está diante de uma tela, vendo as mensagens que o filho lhe mandou por vídeo. Nessas mensagens, o filho vai contando novidades sobre a sua vida ao longo de muitos anos. Então ele conta que ele se formou, ele se casou, ele teve filho, ele perdeu o próprio filho. Enquanto Cooper vê o filho envelhecendo diante da tela, ele chora copiosamente. O maior drama desse filme envolve a sensação de que nós não estamos aproveitando todos os momentos. O filme nos fala de todo o tempo que nós perdemos quando não estamos presentes. No caso do Cooper, foi uma distância intergaláctica em relação aos filhos. Eu conheço bem esse sentimento do Cooper. Eu nunca viajei para o espaço, mas muitas vezes eu vivi o sentimento de que as exigências do trabalho, os compromissos, me afastavam dos meus filhos em momentos muito importantes deles. E esse sentimento é muito doloroso. Então eu me conecto com isso nesse filme. Você se lembra que eu citei a Odisseia do Homero logo no início desse vídeo? Essa obra narra o retorno do herói Odisseus ou Ulisses para sua terra natal, Ítaca, depois de anos envolvido na Guerra de Troia. Tanto para Cooper quanto para Ulisses, o maior desafio é justamente voltar para casa. Depois do fracasso inicial, a tripulação então tem que discutir qual será o próximo destino. Eles têm como opção ir ao planeta de Edmonds ou ao planeta de Man. Amelia Brand defende ir ao planeta de Edmonds, porque fala que esse é o planeta que tem os dados mais consistentes. O Cooper ouve aquilo e a acusa de estar sendo enviesada por nutrir uma paixão por Edmonds.
Emília admite que sente uma atração para se aproximar do amado, mas também questiona se o amor não teria um significado maior que não compreendemos totalmente. O Cooper, pragmático, responde que o amor tem sim um significado, ele tem uma utilidade social. E Amélia diz que o fato de amarmos alguém que já morreu pode indicar que se trata de uma força que vai além da utilidade social, que pode transcender inclusive as limitações de espaço e tempo. O interessante é que essa fala é feita no filme por uma cientista, e não é qualquer cientista. Amelia Brand é filha do Dr. Brand, que é o cientista principal da Missão Lazarus. Emília diz que passou muito tempo tentando entender as coisas através de uma teoria e que agora ela sente que deveria confiar no amor como uma força que transcende. Essa fala de Amelia Brand foi muito criticada por muitos espectadores e críticos de cinema, mas eu acredito que ela está nos convidando a desenvolver uma atitude que vai ser essencial para compreender o final do filme. Interestelar é fortemente apoiado sobre princípios científicos bem rigorosos, mas também nos convida a levarmos em conta uma força que é misteriosa e muito profunda, a qual a gente chama de amor. Só que a maior dificuldade desse convite que o filme nos faz está no fato de que essa palavra foi usada de uma maneira muito banalizada nos últimos tempos. Então, será necessária uma suspensão para acompanhar o desenrolar da história. E a atitude que a gente precisa desenvolver daqui para frente é ampliar o nosso entendimento do que essa palavra, amor, significa. Só que apesar desse discurso bonito da Amélia, a tripulação decide ir para o planeta de Man e rejeitar a proposta de ir ao planeta de Edmond. Eles chegam então ao planeta de Man. E Man, ao ser acordado do estado de hibernação em que se encontrava, começa a chorar e comenta como é bom ver novamente um rosto humano. Ele alega que na superfície o planeta é muito gelado e inóspito, mas que abaixo da superfície há locais em boas condições para a vida. Enquanto isso, lá na Terra, Murphy, que agora é adulta e trabalha com o Dr. Brand, ouve do próprio em seu leito de morte que não havia plano A nenhum e de que a equação que os dois trabalhavam seria impossível de resolver, a não ser que se tivesse dados vindos de dentro de um buraco negro, o que para ele era impossível. Ao saber disso, Murphy grava uma mensagem para Amelia Brand, dizendo que o seu pai havia mentido. Essa mensagem é transmitida dentro do abrigo de Man, no momento em que eles estão lá. Todos ouvem a mensagem de Murphy e todos ficam surpresos com ela, menos Dr. Man. O próprio Man explica que ele sabia que Brand havia mentido e que eles dois acabaram mentindo porque seria muito difícil convencer as pessoas a apoiarem uma missão para salvar a espécie, mas não a si próprios ou a seus filhos, porque, segundo Man, a empatia humana se restringe ao âmbito pessoal. O argumento de Man até tem base científica. Existem muitos estudos que mostram a tendência da empatia humana ser enviesada na direção de pessoas mais próximas. No entanto, Man, que era considerado o cientista mais brilhante da Missão Lazarus, acaba usando um dado científico para justificar uma mentira. Man diz que Dr. Brand fez um enorme sacrifício ao sustentar a missão, mesmo com a situação que não permitia nenhuma esperança. O Cooper fica revoltado e responde que o sacrifício mesmo está sendo feito pela população, que foi deixada para trás, para morrer. Enquanto isso, na Terra, Murphy conta a um amigo sobre a situação toda que ela está vivendo e o amigo pergunta se ela tinha alguma ideia a respeito do que fazer. Ela responde para o amigo que não tinha nenhuma ideia,
mas tinha uma intuição. De alguma maneira, a resposta da equação poderia estar naquele quarto da sua infância em que aconteciam aquelas coisas estranhas. Perceba a diferença aqui da postura do Dr. Brand e Mann, que se entregam a uma mentira diante da esperança, e de Murphy, que mantém a esperança a partir de uma intuição, ainda sem tanta clareza do que realmente ela significa. Cooper e Mann saem na direção do tal local habitável do planeta dele. No caminho, Mann ataca Cooper e confessa que forjou aqueles dados para atrair a tripulação para o seu resgate. Ele pede perdão e começa a justificar a sua ação, dizendo que o instinto de sobrevivência humano é muito forte e ele não pôde resistir. Mais uma vez, Mann está usando verdades científicas, agora falando do instinto de sobrevivência do humano, só que para justificar um comportamento inaceitável. A mentira de Mann é ainda pior do que a de Brand. Brand mentiu para tentar salvar a espécie humana. Agora, o Mann mente e ataca para salvar a sua própria existência individual. A atitude covarde dele, o extremo oposto da coragem. Na Terra, o amigo do Murphy começa a examinar a mulher e o filho do Tom, irmão da Murphy, filho de Cooper, e conclui que eles não podem mais ficar na fazenda, porque estão muito doentes. A fazenda ali, a fazenda em que o pai cuidava, a fazenda onde a própria Murphy morava. O Tom, por outro lado, chega em casa e briga com Murphy, expulsa ela de casa, e assim ele contraria o próprio instinto de proteção à sua família. Ele faz isso porque ele se agarra com teimosia à ideia de que ele deveria produzir alimentos. Ao contrário de Mann, que causa o mal se justificando a partir da manipulação de verdades científicas, o Tom nega a ciência, ele não vê o risco que sua família corre e assim ele se mantém cegamente fazendo o que ele aprendeu que deveria fazer, produzir alimentos. Nós estamos agora nos aproximando do final da história e é aqui que vai ser necessária uma entrega ainda maior de nós, espectadores, que estamos acompanhando a jornada de Cooper por tanto tempo. Isso porque muitos acontecimentos no final não vão fazer sentido inicialmente para a gente. Algumas situações vão estar muito distantes da nossa capacidade de compreensão, a gente fica meio confuso. Só que aqui me parece que não é necessário uma explicação científica exata para cada situação da trama, apesar da história seguir comprometida com um certo alinhamento com princípios fundamentais da física teórica. Mas muitos desses princípios eu, por exemplo, nem conheço. Assim como nós, o Cooper também vai precisar se entregar. Ele calcula que com o combustível que eles têm, eles não vão conseguir voltar para a Terra. Mas eles podem ser impulsionados pelo Gargantua e de repente conseguir chegar até o planeta de Edmonds. O plano de Cooper então envolve usar Gargantua como um estilingue e quando eles se aproximarem do buraco negro, ele planeja lançar o TARS para dentro do buraco negro para que ele capte os dados do buraco e transmita a Brand e Cooper, que vão estar na nave. Quando eles se aproximam do Gargantua, o Cooper lança o TARS e, na sequência, ele próprio se lança na direção do buraco, deixando a companheira seguir sozinha na direção do planeta de Edmonds. No meio do buraco negro, ele ejeta da sua nave e se entrega totalmente, digamos assim, de corpo e alma. Ele mergulha no buraco negro. E então, de repente, ele se vê em um ambiente completamente diferente de tudo. Ele fica confuso, ele não sabe o que está acontecendo, mas pelo transmissor, o robô, o TARS, explica que aqueles tais seres misteriosos, eles que têm influenciado toda a história, construíram
esse espaço tridimensional chamado Tesseract, para que Cooper pudesse se deslocar no tempo e assim se comunicar através da gravidade com sua filha. O TARS também conta que conseguiu finalmente os dados do buraco negro, e esses dados podem ser essenciais para a equação em que Murphy está trabalhando. O Cooper descobre muita coisa ao mesmo tempo nesse momento. Ele percebe que era ele realmente o fantasma que tentava se comunicar com Murphy. E principalmente, ele se dá conta de que quem realmente vai salvar o mundo não é ele, mas a sua filha. A missão de Cooper, então, era apenas passar a informação necessária para que a sua filha fizesse o ato heróico final. O desafio de Cooper, então, é descobrir como passar a mensagem que TARS lhe transmitiu. E é aqui que o amor tem o seu papel fundamental na trama. A Murphy sente que precisa voltar ao seu quarto de infância, e assim o faz. O Cooper descobre, em meio a infinitas possibilidades dentro daquele ambiente do Tesseract, qual seria o ponto de conexão com a sua filha para que a mensagem pudesse ser transmitida. Ele se lembra do relógio que ele havia dado a ela. A Murphy chega ao quarto e pega o relógio. E de dentro do Tesseract, o Cooper consegue exercer uma força gravitacional que altera a batida do ponteiro do relógio. Ele usa os padrões de movimento do ponteiro para passar os dados em código Morse. A filha entende a mensagem e transcreve a mensagem, completando a equação. Lembra que eu falei da ética anicômaca do Aristóteles? O Aristóteles nos deixou ensinamentos que seguem influenciando a maneira como agimos no mundo. Cooper também. Cooper transmitiu a mensagem usando a informação do buraco negro para completar a equação que permitiria a Murphy tirar a humanidade do planeta Terra em direção a um novo lar. É significativo que o relógio seja o objeto que permitiu que ocorresse a comunicação entre pai e filha. A gente está desde o início desse vídeo falando sobre a nossa relação com o tempo. E o relógio serve para quê? Para medir com precisão o passar do tempo. Só que a comunicação se deu justamente por uma interferência do pai sobre essa precisão. A presença do pai gerou um ruído que permitiu à filha decodificar a mensagem. Além de descobrir que ele era o fantasma e de que a sua filha salvaria a humanidade, o Cooper, no momento final, também faz uma descoberta muito importante. Ele se dá conta de que os tais seres misteriosos não eram eles, mas éramos nós. Os tais seres misteriosos eram os próprios seres humanos do futuro que evoluíram para além das 4 dimensões, não estando mais aprisionados no tempo e então conseguindo se comunicar com o passado através da gravidade. E mais importante do que tudo, Cooper percebe no final que o amor foi o único meio possível de permitir que o encontro entre pai e filha acontecesse de modo a salvar a humanidade.